gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco de como que fiz a correção desse meu desenho antigo. Eu já fiz um antes, vou deixar o link pra ele na descrição, mas diferente desse que eu tô fazendo agora, naquele eu só expliquei o processo na descrição do vídeo. Como às vezes tem limite de palavras que posso usar, decidi fazer explicando normal mesmo. Aliás, se quiserem que eu faça um vídeo desse que tô fazendo com algum desenho de vocês, é só me falar, seja nos comentários ou na DM do Instagram. Muita gente me pede ajuda nos desenhos e como não sou muito boa explicando, melhor mostrar do que falar. Enfim. E antes de começar a corrigir esse desenho, eu arrumei um pouco do fundo para deixar a imagem no formato de quadrado mesmo e não com essas bordas brancas. Depois mudei e aumentei um dos olhos que estava muito pequeno e arrumei as linhas porque achei muito grossa. E coloquei também uma cor base mais escura no olho porque vou fazer uma renderização diferente nele para ficar mais no meu traço recente. E arrumei também a sombra do rosto e limpei algumas linhas para dar um formato melhor no rosto mesmo. Diminui os braços dela porque achei que estavam muito grandes e mudei a pose da mão e da outra também, mas talvez eu mude depois para outra pose da mão. E arrumei a roupa dela, limpei mais a área do pescoço, adicionei orelhas porque a coitada tava sem orelha. Depois, com a ferramenta de seleção, eu diminui um pouco da cabeça e mudei o ângulo. Assim como também diminui a largura dos ombros com a ferramenta de fazer. Depois, mapeei o corpo para ter uma noção melhor do tamanho e onde mudar. E alonguei um pouco a parte de baixo também. E em seguida, limpei essa parte do vestido porque tava estranho e refiz do zero. Também fui mudando o formato e a pose das pernas e arrumando as dobras da roupa. Mexi um pouco na sombra do pescoço também, depois refiz a perna direita dela, decidi mudar o ângulo para ficar mais próximo da perna esquerda. Achei que ficou melhor assim. E mudei também a pose da mão direita dela para combinar com a outra. E diminui o tamanho dos olhos também, porque achei que ainda estava muito grande e comecei a fazer a renderização nele. Depois, se quiser, eu mostro melhor como que faço ele nesse estilo. Também comecei a mexer no formato do cabelo para ficar mais suave. E depois comecei a adicionar mais luz e sombra na roupa. Não foquei muito nisso, porque não era o foco do desenho, mas eu já fiz um vídeo melhor mostrando como que faço pra colorir roupa e tudo mais. Em seguida eu limpei toda a área do fundo do mar, porque decidi testar uma coisa diferente e refiz o cabelo do zero, porque não gostei muito de como tava antes, parecia um polvo. Fiz ele com uns formatos mais aleatórios, umas curvas, um negócio pra ficar mais suave mesmo. E fiz uma renderização um pouco mais detalhada nele, porque diferente da roupa, eu gosto de pintar cabelo. Vai parecer que teve um corte rápido aqui, mas eu só mexi nas curvas e mudei a coloração do desenho pra casar melhor com o fundo. E mudei levemente a posição da personagem. Agora eu vou ir mexendo no fundo porque quero fazer uma coisa um pouco mais detalhada. Depois peguei um pouco de azul e fui adicionando nas sombras para deixar um efeito mais azulado, sabe? E com uma camada de multiplicação peguei um roxo meio azul. Adicionei algumas sombras para complementar a sombra do cabelo no corpo e no rosto também. Arrumei a boca, arrumei o nariz também, adicionando aquela olhazinha com luz clara que eu gosto tanto. E depois comecei a brincar com os modos de mesclagem de camada. Eu não lembro todas as que eu usei, mas dessa vez eu usei bastante o modo de sobrepor, multiplicação e adicionar, como sempre. Adicionei também aqueles detalhes com laranja saturada perto da luz, para dar um efeito que até agora eu não faço ideia do nome. E comecei a adicionar as luzes no cabelo. Eu basicamente faço de qualquer jeito e depois vou apagando com o mesmo brush para dar uma forma melhor nas luzes. Mudei a cor, depois e um modo de mesclagem mas eu não lembro qual coloquei o modo de mesclagem. Depois mexi com alguns modos de mesclagem para dar mais destaque nos olhos e arrumei melhor a parte dos cílios dela, que ainda tava meio escuro e não tava bem no estilo que eu normalmente faço
ultimamente. E adicionei um pouco mais de luz na pele e em algumas partes como a mão, o busto e o rosto também. Em seguida comecei a arrumar o formato da roupa, dando mais volume e tal. É mais fácil fazer essa parte quando já tem meio que o sketch da roupa. Dei mole por não fazer, mas enfim. É isso aí. Depois coloquei uma outra sombra, que seria a dos braços, e usei o modo de multiplicação ou algo assim, mas depois usei outras camadas de sobrepor por cima para deixar um efeito mais bonito. Aí também comecei a adicionar luzes azuis em algumas partes do cabelo em azul, como se tivesse uma fonte de luz por trás dela ou algo assim. Enfim, eu gosto desse tipo de efeito. Adicionei essas luzes em outras partes do corpo também e da roupa, e depois não lembro se mudei o modo de mesclagem ou só se mudei a cor para um roxo mais escuro e saturado e alterei a opacidade, mas enfim. Depois adicionei uns focos de luz com roxo embaixo do desenho usando um aerógrafo e na parte de cima também. Aí com um brush novo que eu editei, comecei a fazer as áreas de luz que vai ter da água. E basicamente fiz isso seguindo, fazendo vários pontinhos. Eu admito que essa é a parte que eu mais amo, que é fazer cenários com água, e tava morrendo de saudade de fazer. Aí agora com a estreia do filme da Pequena Sereia perto, aí eu batei uma inspiração e me deu muita vontade de fazer esse desenho. E basicamente vou seguir adicionando vários pontos por aí até chegar num resultado que eu goste. Depois, se quiser, eu faço um vídeo só focando nisso pra ficar mais fácil de entender. Aí depois eu mudei a perspectiva da luz, porque acabei de fazer, e continuei a renderização. E também apaguei uma parte da ponta do cabelo pra se conectar melhor com a parte que tocava na superfície da água. E segui com os pontinhos. Depois comecei a fazer as bolhas, comecei com a cor branca mesmo e depois fui adicionando profundidade e transparência nela. Depois faço um vídeo focando nisso porque eu amo fazer bolhas. Aí também adicionei uma luz mais azulada com uma camada de sobrepor na parte de cima e uma camada de azul mais escuro na parte do fundo. Adicionei com o mesmo brush outros pontos com um azul mais saturado no fundo pela parte de cima e a de baixo também. Depois só ajustei a opacidade para não ficar tão marcado. Depois com o mesmo brush de tom azulado e saturado eu adicionei em algumas partes da roupa do personagem e por cima usei um azul mais claro para dar mais destaque na parte de trás. E assim como também adicionei uma camada de azul mais saturado com opacidade baixa do pincel em outras partes do corpo, depois adicionei mais detalhes de laranja e azul com a camada de sobrepor em várias partes perto da sombra para dar um efeito mais uau! Adicionei também detalhes com luzes e brilho com um dos brushes que criei. Tem um link para todos na descrição do vídeo. E eu provavelmente usei o modo de mesclagem e adicionar. Coloquei o nome do meu Insta como um dos brushes que eu criei. E com outra camada na opção de adicionar, eu fiz outra camada de luz com a cor azul. E com o mesmo brush comecei a apagar algumas partes para dar o efeito de luz de água batendo na personagem. Alterei um pouco a opacidade da camada e a cor também, e apaguei algumas partes com o aerógrafo. Depois comecei a adicionar focos de luz em laranja com o aerógrafo, e novamente usando a camada na opção de adicionar, usei o azul em algumas partes também. E depois de ajustar a opacidade e adicionar alguns efeitos de filtro, tá terminado! Esse foi um dos desenhos que mais me diverti fazendo. Espero que vocês também tenham gostado e qualquer dúvida é só me dizerem nos comentários. Esse foi o antes e o depois. Eu lembro que aquele foi um dos primeiros desenhos que eu fiz no digital e um dos primeiros que eu fiz com o tema de água também, então eu gosto muito dele. E com o tempo eu vou ir pegando outros desenhos antigos meus pra ir corrigindo, trazendo eles pra o meu traço mais recente. Que eu gosto muito de ver o resultado de como fica o antes e depois, pra você ver sua evolução, é muito bom isso. E espero que tenha dado pra entender e que de alguma forma eu possa ter te ajudado com esse vídeo. Um abraço e um beijo!